tipo de atualização você pode fazer no seu computador? Diversas. Por exemplo, se você colocar um pente de memória a mais no seu computador, já é uma atualização, já é um upgrade. Ele ficando com mais memória, você consegue trabalhar com mais coisas ao mesmo tempo. Você pode substituir a fonte dele por uma fonte mais potente. Isso vai alterar a velocidade com que a máquina funciona? Não. Mas a fonte vai trabalhar com mais folga, vai aquecer menos e o computador vai ter que lidar com menos calor. Então ele já pode trabalhar melhor, ele já pode render mais. A atualização que a gente vai fazer aqui nessa máquina é a mais profunda de todas, que é a substituição do processador. No caso, aqui ó, nós vamos colocar um processador novo na máquina. Quando você vai trocar o processador, muito provavelmente você vai ter que trocar a placa-mãe, porque o processador antigo, ele funcionava com uma placa-mãe mais antiga. Um processador mais recente, ele vai funcionar com uma placa-mãe mais recente. Então, pode ser que a placa-mãe que você tinha na sua máquina não seja compatível com o processador mais novo. Então, você vai ter que substituir a placa. Você também, se você substituir o processador e a placa-mãe, você tem que substituir as memórias. Porque a memória que tinha na sua máquina, ela funciona naquela placa. A placa nova, por ser tecnologia mais atual, ela requer memória mais nova, tecnologia mais atual. Então, são essas três coisas que nós temos que substituir em conjunto: processador, placa-mãe e a memória. No caso da nossa máquina aqui, a gente vai colocar um cooler. Nós optamos aqui por um water cooler, primeiro porque ele funciona melhor do que um cooler tradicional. Em segundo, para a gente ensinar uma nova maneira, um outro tipo de cooler que é bastante popular hoje em dia no mercado, que é o water cooler, que é o cooler d'água. É um cooler que tem uma bomba, tem um fluido dentro, um líquido, e esse líquido resfria o processador se movimentando por dentro de uma tubulação que ele tem. E o calor é irradiado por um pequeno radiador que ele tem, que trabalha junto com um ventilador. Tá? Então a gente vai instalar um water cooler, um cooler d'água aqui nesse computador. E nós vamos também colocar um novo SSD, um novo drive. O driver é uma atualização também, mas quando você troca a placa-mãe, o processador e a memória, o SSD, se você já tem na sua máquina, você pode utilizar o mesmo SSD que já está na sua máquina. Se você quiser aumentar a capacidade de armazenamento da sua máquina, aí você coloca um outro SSD ou um SSD de maior capacidade, tá? Então existem várias formas de você atualizar a sua máquina. A gente vai atualizar essa. Eu tenho essa máquina aqui, ó, que está do lado direito. Ela tem um processador i7 da primeira geração. Processador antigo. Esse processador tem 15 anos no mercado. E nesse gabinete da direita, a gente vai colocar as partes da atualização da máquina. Nós vamos substituir o processador, esse processador de primeira geração, por um de 10ª geração. É um i7, é um processador i7, a gente vai colocar aqui, o que tem na máquina é de primeira geração. A gente vai colocar um de 10ª geração, que requer uma nova placa-mãe, novo tipo de memória e um gabinete um pouco maior, que esse aqui. Esse nem é dos maiores, porque hoje em dia no mercado tem gabinetes enormes, tá? Então, quanto você vai gastar na atualização do seu computador vai depender do que você vai atualizar nele e para que você vai utilizar, tá bom? Então, nesse curso, o que nós vamos trocar? Nós vamos trocar o processador, a placa-mãe, a memória, vamos colocar um water cooler, vamos colocar um SSD maior, apesar de que isso não tem muito segredo. O que nós vamos aproveitar da máquina antiga será a fonte, que a fonte dela funciona nesse novo conjunto. E nós vamos aproveitar também a placa de vídeo. A placa de vídeo que tem nesse computador é uma placa de vídeo muito boa, que ela pode servir, ela funciona muito bem no conjunto atual. Essa placa de vídeo que tem aqui é top no mercado? Não é, mas ela é muito boa. Não é das principais do mercado, não é das mais tops do mercado, mas ela funciona muito bem. Claro que futuramente se pode atualizar a placa-mãe também. Também é uma outra forma de fazer upgrade no seu computador, colocando uma placa-mãe mais atual e mais rápida, consequentemente. Tá bom, pessoal? Então o que a gente vai aproveitar é isso. A gente vai aproveitar a fonte e a placa de vídeo do computador antigo, que vai fazer parte do computador novo.